Olá, prezados alunos, prezadas alunas, vamos então, como forma de revisar todo o nosso conteúdo de direito penal, bem como de processo penal, nós vamos aqui realizar 10 questões com o nosso aluno, com a nossa aluna, para poder exatamente nós termos uma ideia de como que esse assunto nos é cobrado em prova. Nós temos aqui questões de concursos diversos. O nosso objetivo aqui é só mostrar-lhes como geralmente tais assuntos de direito penal e de direito processual penal são cobrados, para você poder praticar exatamente todo esse assunto de direito penal e de direito processual penal. Então, nós vamos para a questão de número 01, sendo que nós temos 5 questões de direito penal e 5 questões de direito processual penal. E nós vamos começar pelas questões de direito penal, ok? Então vamos para a nossa questão número 01, na tela para o aluno. É um concurso da Polícia Civil da Bahia e a banca está ali, IBFC. No que se refere à teoria do crime, a teoria geral do delito, o artigo 13 ao 28 do Código Penal, assinale a alternativa incorreta. A incorreta, segundo o nosso gabarito oficial, é letra A. O agente que, o autor do fato que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime, né? Ou impede que o resultado se produza, tá aqui o erro, ó. Responde por tentativa de crime. Errado. Vem aqui comigo. A1 é letra A. Por quê? Quando eu estudo a teoria geral do crime, a teoria geral do delito, nós estudamos do artigo 14 ao 17 alguns institutos que se aplicam aos crimes. Do artigo 14 ao artigo 17 do Código Penal. Pois bem, quando eu estudo o artigo 14, aqui revisando o conteúdo, o artigo 14, inciso 1 do Código Penal, me diz o que é um crime consumado. Crime consumado é quando o autor pratica uma conduta e ela se encaixa em todos os elementos do tipo penal. Por exemplo, homicídio, matar alguém. Quando o indivíduo matar dolosamente alguém, aí ele responde por um crime de homicídio consumado. A sua conduta se encaixou em todos os elementos do tipo penal. E quando eu vou para o 14, inciso 2, ele trata da tentativa no direito penal. O que é um crime tentado? Tentado é quando o autor inicia a execução daquele crime, ele quer consumar, mas cuidado, por motivos alheios à sua vontade, ele não chega a consumar. Por exemplo, se o A dá 2 tiros e mata B, em sendo fato típico ou jurídico culpável, ele vai responder por um crime de homicídio consumado. Artigo 121, uma pena de 6 a 10 anos, sendo homicídio de uma forma simples. Contudo, se o A quer matar o B e dá 4 tiros, a vítima não morre, ele sai correndo e terceiros salvam a vítima, aí ele vai responder por um crime de homicídio tentado. Tentativa de homicídio, ó, homicídio tentado, tentativa de homicídio. Então, no direito penal, os crimes são consumados ou
tentados. Eu vou te repetir, eu vou te relembrar. O que é um crime tentado? É quando o autor inicia a execução daquele crime, ele quer consumar, mas por motivos alheios à sua vontade, ele não chega a consumar o crime. E quando o crime for só tentado, artigo 14, parágrafo único do Código Penal. O juiz, na sentença, ao condenar o réu pelo crime na forma tentada, calcula a pena como se o crime fosse consumado, e lá no final do cálculo diminui de 1 a 2 terços. Esse é o patamar que o juiz pode seguir, e chega na pena final, porque foi apenas tentado. É claro que no crime tentado a pena fica menor do que se fosse consumado, no cálculo da pena pelo juiz, né? Aí logo a seguir, eu tenho o artigo 15 do Código Penal, que trata, você pode ver em sua legislação, do Instituto da Desistência Voluntária e do Arrependimento Eficaz. O que é o Instituto da Desistência Voluntária ou do Arrependimento Eficaz? Diz o artigo 15 do Código Penal, quando o autor inicia a execução de um crime e ele, por ato voluntário, ele fisicamente para e evita que o crime venha a se consumar, que o resultado ocorra, ele vai ser beneficiado penalmente pelo Instituto da Desistência Voluntária, ou no caso do arrependimento eficaz, mas tem que evitar o resultado, e não vai responder por tentativa do crime que queria, mas sim um crime menos grave, com pena menor, que se consumou até ali. Exemplo. Vamos dar aqui um exemplo. O A quer matar o B. O A quer matar o B. Aí ele pega uma faca, começa a dar uma facada em B, 2 facadas em B. Vamos supor que vem uma pessoa e segure A e B não chega a morrer e leva o B para o hospital e ele não morre. Nesse caso, o A responde por um homicídio tentado. Tentativa de homicídio. Nesse exemplo. Exemplo 2. Vamos supor que o A queira matar B, dá uma facada, 2 facadas, 3 facadas, 4 facadas, vai dar a quinta e ele pensa, o que eu estou fazendo? Por ato voluntário dele, ele para, salva o B e leva para o hospital e o B não morre. Ele vai ser beneficiado por um instituto chamado Desistência Voluntária e vai responder penalmente não por tentativa do crime que queria, não por tentativa de homicídio, mas um crime menos grave, com pena menor que ele consumou até ali. No caso, uma lesão corporal do 129, que pode ser leve, grave ou gravíssimo, mas não tentativa de homicídio. Por isso que, bota na tela de novo, por isso que a alternativa A está incorreta. Isso é para você ter uma noção, meu aluno, uma noção, minha aluna, de como que isto é cobrado em prova. Todas as demais alternativas B, C e D tratam aí do artigo 13, o 14, tá? E o 15 do Código Penal, tá? Sobre a teoria do crime. Então, essa alternativa A, deixe na tela, ó, para o aluno sempre observar, ó. Veja que essa questão aqui pediu alternativa incorreta, né? Volta para mim. Incorreta, tá? Vamos para a questão número 2. Vamos para a questão número 2. Vamos para a questão número 2. Vamos ver do que se trata. Na tela, por favor. É uma situação fática que a banca nos trouxe, né? E a banca aqui nos pede para tipificar a conduta. Dizer qual é o crime que o autor comete, em sendo fato típico ou injúria culpável. Na tela, Marcelo, irritado com Mônica, sua colega de trabalho, durante o almoço, com demais colegas da repartição pública, ou um trabalho, aproveitando-se da ausência de Mônica, espalha a informação de que ela, toda a tarde,
antes de voltar para casa onde vive com seu marido, passa na casa de um outro homem com quem mantém relações extraconjugais. Diante da situação hipotética descrita, Marcelo praticou em tese o crime, em sendo fato típico e culpável. Letra E, difamação. Vem aqui comigo. Resposta inativa E, crime de difamação do artigo 139 do Código Penal. Por que difamação? O Marcelo está imputando a alguém um fato concreto que não me interessa se é verdadeiro ou não, e não é crime, mas que ofende, atinge a reputação da pessoa no seio social. Isso é crime de difamação que ele vai responder. Por isso que eu não posso confundir o crime de difamação com o crime de calúnia, que é mais grave, artigo 138 do Código Penal, que é quando o autor imputa dolosamente, sabendo que é falso, a prática de um fato criminoso concreto a alguém que sabe que ele não praticou ou que esse crime inexistiu. Isso é calúnia, 138. Na difamação, 139, já comentamos, né? O autor imputa a alguém um fato não criminoso, que não me interessa que isso é verdade ou não, isso faz parte da intimidade da pessoa, mas que ofende a reputação dessa pessoa no seio social. E por último, 140, injúria, que é quando o autor xinga alguém. Aí ele ultraja alguém com predicados negativos, visando afetar sua honra. Aí o crime é injúria do 140. É muito importante, meu aluno, é muito importante, minha aluna, para efeitos de prova, você ter um domínio, né, acerca dos crimes contra a honra, diferenciar bem o que é calúnia, 138, difamação, 139 e injúria, 140 do Código Penal. Injúria, 140 do Código Penal. Bota na tela, por favor. Então, só para nós deixamos aqui, ó, a letra A fala em crime de rixa, aí nada a ver, né, pessoal? Rixa é o artigo 137 do Código Penal, é outra conduta. B, crime de constrangimento ilegal também é outra coisa, nada a ver. Artigo 146 do Código Penal. Professor, o que é crime de constrangimento ilegal? Pode deixar na tela aí. É quando o autor constrange dolosamente alguém, força, obriga dolosamente alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer algo que não está previsto em lei. Aí chama-se crime de constrangimento ilegal. Por isso que você tem que dominar os elementos de penal. Calúnia, letra C, aí ó, pode deixar aí na tela. Calúnia, letra C, 138. A injúria, você está vendo aí, ó, 140 do Código Penal. E a nossa resposta que eu falei, difamação 139. Volta aqui. Então, assim, ó, quando você estuda crime em espécie, os tipos penais, os delitos, você tem que ter domínio acerca dos elementos do tipo penal, né? Por isso que em nossas aulas teóricas, a gente procura revisar aqueles crimes mais relevantes, aqueles tipos penais mais importantes, mas sempre fornecendo ao aluno, à aluna, um exemplo, exatamente para esse tipo de questão aqui. Exatamente para você ter domínio acerca da tipificação penal. Exatamente para você saber dizer qual é o crime que a pessoa comete. Então, você vê que com exemplos que nós damos, seja nas nossas aulas, seja aqui resolvendo questão de prova, a gente consegue deixar muito claro para o aluno, assim, acredito, para a aluna, né, a diferença entre os tipos penais. E aqui, no caso, a diferença entre calúnia, difamação e injúria, que são crimes, pessoal, que sempre são cobrados em prova. Então, assim, ó, são tipos penais que vale a pena nós estudarmos, que vale a pena nós entendermos para efeito da nossa prova, que é o nosso grande
objetiva aqui em nossas aulas, tá? É uma típica questão mais prática da matéria, que o candidato é convidado a tipificar a conduta, né? Dizer qual é o crime pelo qual o autor vai responder, ok? Questão de número 3 da Polícia Civil de Goiás. Essa anterior aqui era do Ministério Público Estadual na Paraíba, o concurso do MP da Paraíba. Essa Polícia Civil de Goiás. Em relação aos crimes contra a pessoa, artigo 121 a 154b do Código Penal, assinala a alternativa incorreta, né? Incorreta, tá? Isso aqui é para ver se você conhece a lei. Você conhece também a lei. Nesse caso aqui, ó, vem comigo, a 3 é alternativa B. Vem aqui comigo, ó. Vamos botar aqui, ó. 3, alternativa B, tratando do tipo penal do artigo 122 do Código Penal. O crime chamado induzimento, né? Instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. A letra B diz, na tela, a pena do crime de induzimento, instigação, auxílio, suicídio ou automutilação é duplicada, sublinha isso, se a conduta de induzir, de instigar, auxiliar alguém ao suicídio ou automutilação for realizada por meio da rede de computadores, de rede social, ou transmitida em tempo real. Professor Joébert, volta aqui para mim, por que esta daqui é a incorreta? Vamos para o 122, pode ir na tua legislação, o aluno, a minha aluna tem que conhecer a legislação, isso é primordial, tá? Eu estou aqui com a minha legislação aberta, se eu for para o 122, olha bem, o 122 diz, configura crime, lá do Código Penal, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a auxiliar a praticar a automutilação, auxiliar o suicídio ou a praticar a automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que eu faça. Pena 6 meses, 2 anos. Aí vem o parágrafo primeiro, traz uma forma qualificada do crime, o parágrafo segundo, uma forma qualificada do crime, tá? O parágrafo terceiro diz, a pena é duplicada, lá no final, pelo juiz no cálculo, se o crime é praticado por motivo egoísta, torpe ou fútil, isso aí, na verdade, também é uma forma qualificada, porque ele vai, então, duplicar, né? Ou alguns entendem isso como majorante, porque no final ele duplica, tá? Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Muito bem. Agora, olha o parágrafo 4º, olha como eu tenho que ler. Bem com atenção à lei. Olha que legal essa questão. Parágrafo 4º, a pena é aumentada até o dobro no final do cálculo. O juiz aplica essa majorante até o dobro, não é duplicar, até o dobro, se a conduta é realizada por meio da rede de computadores e rede social transmitida em tempo real. E você vê que na alternativa diz que a pena é duplicada. Não, o juiz, neste crime, quando esse crime for praticado por meio da rede de computadores, rede social ou transmitido em tempo real, ele pode aumentar até o dobro. Ele pode aumentar até o dobro. E não é dobrar a pena no final no cálculo, tá? Então, por isso que a alternativa B está incorreta, está em desacordo com a legislação. Volta aqui para mim. Por isso que, mais uma vez, e esse tipo de questão demonstra o que a gente fala lá nas aulas teóricas. O nosso aluno, para este tipo de prova, ele tem que, antes de mais nada, conhecer a lei. Dominar meu aluno, dominar minha aluna, os termos da lei. Aqui no caso do Código Penal. Então, essa questão demonstra como você tem que ler com atenção os parágrafos que a gente tanto insiste. Ah, professor, é verdade, né? Porque você vê, ele pergunta incorreta e aqui ele testa, típica questão para o seu tipo de prova, ele testa se a candidata conhece a lei. Você viu como nós temos que ter uma leitura assídua, diuturna, né? As demais alternativas, coloca na tela, por favor. A
a C, tá? Alternativa D e a alternativa E, tá? Aí elas também constam lá do artigo 122 do Código Penal, que você tem que ler, que você tem que conhecer, que você tem que saber, que você tem que dominar, tá? Ficou claro? Né? Então, professor, quando eu chego na parte especial do Código Penal e vou ler os crimes em espécie, eu tenho que me ater naqueles tipos penais mais importantes mencionados em aula. Sim. Mas ler com atenção o nome do tipo penal, a conduta típica, conhecendo ali os elementos do tipo penal, né? E seus parágrafos, pois vão te perguntar, esperamos, o que está na lei, para ver se você conhece o Código Penal, para ver se você tem domínio acerca das disposições do Código Penal. Aí a aluna sempre fala, mas é muito tipo penal, professor. Concordo com você. Eu concordo com você que é muito tipo penal. Mas você tem capacidade de ler, você tem capacidade de entender e depende aí do teu esforço na leitura. Quanto mais o meu aluno ler a legislação, mais ele está bem preparado para a prova. E o que eu faço aqui? Em todas as aulas, eu procuro estruturar o seu estudo. Como ele tem que ser. O que é importante. Como estudar. Sanar dúvidas. E te dizer que tu tens que fazer exercício. O aluno tem que praticar. Ficou claro? Quanto mais você praticar, melhor. Você está se preparando mais. Você está mais preparado. Questão 4. Também do Ministério Público. Uma questão lá no concurso do Ministério Público do Estado da Paraíba. Diz o seguinte. Fernando, jovem de 19 anos, aproveitando-se do fato que seu pai Ronaldo, com 48 anos, tirava um cochilo durante a tarde. Olha a conduta dele. Ele foi lá e subtraiu. Volta aqui para mim. Ele foi lá e subtraiu. O que é subtrair? Ir lá e pegar. Ele te retirou da esfera de disponibilidade da vítima. Coloca na tela, dê sua carteira, sem que ele percebesse a quantia de R$200 de dinheiro para gastar no sábado à noite com os amigos do colégio. Diante da situação hipotética apresentada, a resposta aqui, né? A resposta do nosso gabinete oficial, qual que você acha que é? A resposta do nosso gabinete oficial, qual que você acha que é? Letra B, muito bem, né? Muito embora o fato seja típico, a conduta dele se encaixa no tipo penal do artigo 155 do Código Penal, Fernando, na hipótese, é isento de pena. Vem aqui comigo. Por que aqui é letra B? Vamos botar aqui, ó. Por que a 4 é B? Eu vou te falar. Por força do artigo 181 do Código Penal, combinado com o 183. Né? Ó, se você for observar, a conduta do Fernando encaixa-se no tipo penal do artigo 55, o fato dele é típico, é antijurídico e é culpável. Em tese, ele comete crime de furto, sem sombra de dúvida. Concordo com você. Mas eu sei que lá no final do título 2 da parte especial do Código Penal dos crimes contra o patrimônio, artigo 155 a 183, do artigo 181 a 183, eu tenho a chamada regras de imunidade absoluta nos crimes contra o patrimônio. 181 traz as regras de imunidade absoluta, que quando houver crime contra o patrimônio entre aquelas pessoas do 181, o autor está imune, ele não é atingido pela lei penal. Ele está isento de pena ao crime, mas ele não vai receber pena, então não vai nem ser processado criminalmente. Ele é beneficiado por essa causa de isenção de pena, chamada imunidade absoluta. E no 182 traz as causas de imunidade relativa, parcial, que quando houver crime contra o patrimônio entre aquelas pessoas do 182, aí o crime vai receber pena, mas o crime depende de representação da vítima. Ele é de ação penal pública condicionada à representação, matéria do processo penal. E vem o 183 e excepciona a aplicação das imunidades
Aí tu não aplicas 181 e 182 quando for crime contra o patrimônio nas hipóteses no 183. As imunidades absolutas, chamadas, e as imunidades relativas. Sabendo que a imunidade absoluta também é chamada de condição negativa de punibilidade, causa extintiva de punibilidade, né? Escusa absolutória, tá? Escusa absolutória. Então, o crime há, mas o Fernando, por força do 181, tem exime de pena. Então, vai nem responder inquérito. Não vai nem ter processo, porque jamais vai poder receber a pena. Não há responsabilidade criminal aqui. Na verdade, o Fernando está isento de pena. A banca atesta o conhecimento do artigo 181. Está isento de pena. Porque a lei prevê, porque a lei traz essa regra. Né? Ah, professor, então, o pai, na verdade, vai registrar o BO e, em tese, nem o inquérito vai existir? Não. Por que vai ser inquérito? Por que vai ser indiciado? Por que o MP vai processar se condenado jamais vai poder receber pena? Então se entende que não há por que movimentar o sistema de persecução penal aqui. Porque quando ele responde um inquérito, um processo é condenado, o objetivo é ter a pena, né? A sanção penal. Se ele está beneficiado por uma causa de isenção de pena, jamais vai poder receber pena, jamais vai responder penalmente, né? É essa a ideia do Código. Questão 5, as demais, entendeu? Ali testam esse conhecimento. Só lembrando, bota na tela que a alternativa C é artigo 156 do Código Penal. A D seria 155, parágrafo 4º, inciso 2. E E, crime de apropriação em débito, artigo 168 do Código Penal. Tá? E a letra A e B tratam exatamente do 181 a 183 do Código Penal. Ok? Questão 5 e última. De direito penal. Aquele que constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo sua condição superior hierárquica ou de ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo, função, pratica em tese, segundo o Código Penal, o crime de, sendo fato tipo antijurídico culpável, letra A, assédio sexual. Vem aqui, letra A. Vem aqui comigo. Ó, 5A, artigo 216A do Código Penal. Crime de assédio sexual. Crime de assédio sexual. Que é um crime próprio, porque ele somente pode ser praticado por uma pessoa que tem uma relação de ascendência, né? Em relação à vítima, de superioridade hierárquica em relação à vítima, por questão de cargo, emprego, função, né? Conforme diz aqui esse tipo penal, tá? Então, esse constranger é intimidar, usando alguém, a vítima, usando a sua condição superior ou ascendência, né? Superioridade em relação a esse de emprego, cargo, função, chefe e subalterno, por exemplo, no serviço público, por exemplo, ou numa empresa privada, o gerente e subalterno, tá? Visando um favorecimento sexual. Só o fato de constranger visando esse favorecimento, o crime se consumou, se perfectibilizou do 216A, que é um crime próprio contra o sujeito ativo. Ele exige uma qualidade especial para o seu autor. Coloca ali na tela. Letra B, a entrada do estupro, que é o 213, não é o caso. Letra C, violação sexual mediante fraude, que é o 215, não é o caso. A letra D, do crime de estupro de vulnerável, 217A, também não é o caso. E a alternativa aí trata aqui do crime de importunação sexual, que entrou mais recentemente para a nossa legislação, que é o 215A, que também não é o caso. Então vem aqui, você tem que, nesses tipos penais, crimes contra a dignidade sexual, esses crimes sexuais, diferenciar cada um dos tipos penais. Esse tipo de questão aqui é aquele que nós esperamos para efeito da sua prova. Para ver, de novo, se você conhece a lei. O que a questão fez aqui? O que a banca, que a examinadora fez aqui? Ela copiou a conduta típica e pergunta o nome do tipo penal, o nome do crime, qual é o crime pelo qual a pessoa vai responder. Está pedindo para você tipificar a conduta. Tá? É esse aqui o grande intuito. E, de novo, aquilo que o professor fala. Nós temos que saber tipificar. Eu tenho que saber dizer qual é o
crime que a pessoa comete. Mas nesse caso aqui, basta a aluna conhecer os tipos penais que você consegue responder bem aqui a questão. Então, nós resolvemos até agora 5 questões de direito penal para você ver exatamente todo aquele nosso estudo teórico, como que isto é cobrado em prova, né? Para testar o seu conhecimento, para você ter uma noção exata, né, de como que isto é cobrado em sede de prova, aquilo que mais eu tenho que saber. E quando a gente faz questão, sem sombra de dúvida, nós conseguimos direcionar o nosso estudo, né, de uma forma correta, ok? Então, nós chegamos aqui à primeira parte da nossa aula.